Bom dia, gente. Cheguei correndo, mas deu certo. Então, hoje, a gente vai falar, como a dona Neuza já adiantou na oração, a gente vai falar sobre um assunto bem complexo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um assunto muito atual, sempre, né? Todos os assuntos que Jesus trouxe em seus ensinamentos são atuais, porque é um assunto que sempre envolve os erros humanos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia com tudo. Então, não acreditem em nada que eu fale aqui, vão lá, pesquisem, estudem e fazem um juízo próprio, tá? É isso que eu tenho a falar para você, não é porque uma pessoa está no microfone que você vai acreditar na pessoa. Você tem que estudar, criticar, tá? Sempre, em qualquer situação, tá? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que tecnologia tão avançada, é muita informação que chega na nossa porta. Então, a gente precisa ter um filtro, né? Para saber, para, digamos, não se perder em muitos casos. Então, antes da gente entrar no assunto, eu sempre gosto de passar um contexto histórico, porque a gente vê a frase de Jesus solta, a gente imagina uma coisa. Quando você coloca ela dentro de um contexto, a coisa muda. Então, o contexto dessa frase foi o seguinte: Jesus sempre utilizava todos os momentos que ele tinha para ensinar, para trazer parábolas, fazer comparações, trazer ensinamentos ou fazer o bem. E ele se utilizava de coisas corriqueiras do dia a dia, para as pessoas que tinham menos conhecimento, que naquela época a alfabetização era quase zero, era só os ricos que tinham. Então as pessoas eram humildes, não tinham conhecimento. Então ele trazia de uma maneira fácil para todo mundo entender. E nesse caso aqui, ele estava um dia lá conversando com os doutores da lei e os fariseus, porque esse era o embate da vida dele. Porque aquele povo que dominava os judeus na época não queriam uma pessoa nova, com novas ideias. Eles queriam que continuasse tudo como estava antes. Estavam numa zona de conforto, né? E Jesus, quando chegou, tirou eles da zona de conforto, trouxe verdades. E toda vez que Jesus falava, eles chamavam Jesus de mentiroso, de que o Deus não era verdadeiro. E aí Jesus sempre falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E falava também que as pessoas que o seguiam iam se libertar. Aí os judeus, né, os fariseus, falaram: como assim você vai se libertar? Eu não sou escravo. Porque naquela época a concepção de ser livre era ou você ser livre ou você ser escravo. Ora, eles não eram escravos, logo eles eram livres. Isso na cabeça deles. Mas Jesus falou assim: todo aquele que está preso ao pecado, ele é escravo do pecado, ou seja, não é livre. Entendam que o pecado não é o que nós concebemos hoje, que depois de 2000 anos o termo da palavra foi mudando. Naquela época, lá no aramaico, no hebraico antigo, essa palavra pecado, ela significava desvio. É como se você tivesse um propósito e você se desviasse do caminho. Então, o pecado para eles era isso. Então, e aí Jesus falou, né? Depois que ele deu essa lição para os fariseus, voltou-se para o povo e falou assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32. E curioso essa passagem, que ela só existe no Evangelho de João, tá? Não tem nos outros evangelhos, tá? Então, essa palavra aqui, ela move a gente para pensar, raciocinar. Então, o que é a verdade? O que é libertação? Tá? É o que a gente vai entender ao longo da palestra. Bom, então eu fui procurar na língua portuguesa para tentar entender o que é a verdade. Então, na língua portuguesa, a verdade é propriedade de estar conforme os fatos ou realidade. Simples assim. Mas num contexto mais filosófico, ela é mais profunda, tá? Que é ausência da mentira.
olha que interessante. Então, o que é a verdade? Para cada um é um termo, mas uma coisa é fato: o que é verdade tem ausência de mentira, tá? E o que a gente vai ver no mundo é que é complicado. A gente vai ver mais um pouquinho para frente. Então, essa busca da verdade, do que é a verdade, ela já vem há milênios. Não é de hoje que a gente está falando disso, de mentiras, verdades, de busca da libertação. Ela já, desde que o mundo é mundo, a gente está buscando isso. Então, lá rudimentar a humanidade, ela buscava através de fábulas, de mitologias. E por que era essa busca incessante? A busca da existência. O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo aqui? Por que não sofremos? Para onde vamos depois? Porque a gente só vai pensar nisso quando alguém da nossa família desencarna, né? Para onde que a gente vai? Nós espíritas já tem um pensamento mais... Toda vez que a gente vem aqui, nessa casa, a gente pensa nessas coisas. Mas, na maioria das religiões, não. Então, essas questões existenciais nos movem para buscar a verdade em todo momento, tá? E, com o passar do tempo, as coisas mudam. Então, a filosofia, a religião e a ciência vieram para nossa ajuda como ferramentas para buscar essa verdade. Enquanto a filosofia, ela é uma busca do ser encarnado, dessas questões existenciais, a religião, ela é antecessora à matéria, ou seja, ela não se prende a questões materiais, e sim às questões do invisível, que a gente não pode ver. A busca da verdade do que acontece no pós-vida ou antes dela. E a ciência é a busca da verdade por coisas materiais, no que diz respeito a leis da física, da ciência, tá? Então, todas elas buscam uma verdade, cada uma do seu jeito, e elas se complementam, nenhuma é melhor que a outra. Elas vão se complementando e todas elas juntas, elas acabam trazendo um aspecto melhor na nossa avaliação. Tanto que a doutrina espírita ela não é chamada de religião por um motivo. É uma doutrina, ela tem um tripé, que é baseado na filosofia, na religião e na ciência. Por isso que não é religião, é mais que isso. Porque ela busca todos os aspectos para chegar nessa verdade. Bom, agora, estamos falando aqui, buscar verdade, buscar o conhecimento. Não é mais fácil, já está pronto para a gente, sabe? A gente encarnar aqui e está lá prontinho. Essa é a verdade do universo aqui. Um livro. Seria mais fácil, vocês não concordam comigo? A gente não teria enganos, não teria mentira, não teria enganação, né? E olha que curioso, Kardec fez exatamente essa pergunta aos espíritos, lá na questão 628. Ele pergunta, não é mais fácil já estar disponível para todo mundo a verdade? E os espíritos respondem que não é bem assim, tá? Que a verdade é como a luz. A ausência da luz traz cegueira, mas a amplitude da luz também dá cegueira. Você já acordaram um dia assim, alguém acendeu a luz e você, nossa, vem aquela luz no olho? A dona Neuza, seu Luiz? O seu Luiz falou que a dona Neuza faz isso, traz a luz para ele. De manhã, né, seu Luiz? Aí não consegue abrir o olho, né? Junto com... Então, a luz, ela ofusca. Tanto na falta traz a cegueira, tanto no excesso também traz a cegueira. Então, os espíritos, através das leis divinas, através da sabedoria de Deus e de Jesus, vão trazendo esse conhecimento para a humanidade em doses homeopáticas. Ou seja, gradativamente vai trazendo essas realidades, esse conhecimento, e a gente vai evoluindo através do progresso. Tá? Então, nada é saltos no universo, na natureza. Tudo é devagar e constante. Tá? Então, uma verdade muito brusca para a gente seria perniciosa. Né? Às vezes, você contar alguma coisa para uma pessoa de forma brusca, pode até passar mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E olha que interessante, o próprio mestre,
quando ele veio, ele que tem o conhecimento pleno, a inteligência plena, por que ele também não revelou? Ele não revelou por quê? Ele trazia parábolas, não é verdade? O que é uma parábola? É um conto, se você for olhar, é bobinho, né? Você fala, nossa, esse conto. Mas, por trás daquilo tem uma questão moral muito profunda para nós. E o que isso significa? Que a parábola é como se fosse uma mensagem codificada. Eu mando uma mensagem codificada e, com base no meu entendimento, na minha maturidade, eu interpreto aquele código de uma maneira. Então, as parábolas de Jesus, ao longo da humanidade, cada tempo tinha um entendimento. Cada tempo que tinha, as pessoas entendiam de uma maneira diferente aquela parábola. Por isso é que a parábola é um dos melhores ensinamentos para passar para as pessoas. Cada um vai entender com base no seu entendimento que lhe é peculiar. E os próprios discípulos e apóstolos perguntaram para Jesus, por que trazes por parábola? E ele falou exatamente isso, tá? Que as pessoas não estão preparadas. E às vezes eles tinham conhecimento até maiores, os apóstolos, porque eles já estavam preparados. Tem coisas que Jesus só falava para eles. Tudo bem? Bom, e olha que interessante. Jesus também disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Que seria aqui o Consolador prometido. Jesus já não trouxe consolo? Por que ele estava falando que o Consolador prometido há de vir? Estranho, né? O que é hoje que a gente conhece o Consolador prometido? A própria codificação dos Espíritos. Que eles trouxeram um entendimento muito mais amplo do que é a nossa realidade. Até então, a gente não tinha conhecimento do plano espiritual. Achava-se que céu era nuvens, e a gente ficava lá tocando harpa eternamente. E, com a doutrina espírita, a gente viu que é muito mais profundo que isso. É uma vida totalmente diferente do que a gente achava. E outras coisas. Então, a verdade veio no momento certo, de uma forma que a sociedade estava preparada. Depois de muitos avanços na tecnologia, na filosofia, na sociedade, nós estávamos maduros para entender o que era a doutrina espírita, o que é essa pré-existência da alma. Bom, agora a gente vai começar um pouquinho a interagir melhor, tá? Para a gente fixar bastante essa parte na cabeça. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês sejam bem sinceros. Não precisa responder. Responde internamente, tá? O que vocês preferem? Uma verdade nua e crua ou uma mentira fofa? O que vocês preferem? Olha, eu fiz uma pegadinha aí, tá? Por quê? A verdade nua e crua é, às vezes, cruel, ruim. Mas a mentira fofa também é ruim. Como fazer? Você trazer a verdade, obviamente, mas com uma forma que tenha condição, que você consiga passar de uma forma caridosa para a pessoa. Não é de qualquer jeito. Às vezes a verdade não tapa na cara, né? E o Chico falava uma coisa, que uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. O que significa? Se você colocar só verdade no negócio, fica pesado. Então, tem maneiras de você falar a verdade que não machuque a outra pessoa. Tá? Pensa, o que eu gostaria que o outro fizesse comigo, eu faço com o outro. Certo? Foi isso que Jesus falou. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente transmite essa verdade, porque pode machucar. Tá? Eu coloquei aqui nesse primeiro tema aqui, ó, verdade, mentira e meias verdades. Vou dar um exemplo para vocês. Um rapaz quer curtir a noite. Ele vai lá com os amigos, aquela coisa, toma cerveja, mas tem
a esposa esperando lá em casa. Vai lá, curte e tal. Aí ele fala, vou passar na minha mãe. E depois, né, passa, e a mulher ligando lá. Aí passa na mãe, não sei o quê, pega aquela comida, né, a janta, e pum, vai para casa. Mãe já sabe o que eu estou falando, né? E aí vai para casa. Aí chega lá em casa a esposa, onde você estava? Não sei o quê, tava te ligando, aquela coisa. E aí ele fala, estava na minha mãe. Ela, você estava na sua... tá aqui, ó, trouxe a comidinha. Ela, tá bom. Vocês acham que ele mentiu ou ele falou a verdade? Ele nem mentiu e nem falou a verdade completa. Meia verdade. Tá cheio disso na nossa vida. TV, qualquer lugar, meias verdades. A pessoa fala um pouquinho da verdade para te conquistar a confiança e vai lá e esconde. Por isso que sempre, absolutamente sempre, a gente tem que levar a razão, vigiar o pensamento para a gente não ser enganado. É o famoso orar e vigiar que Jesus trouxe. Então, tome muito cuidado, tá? Com essas meias verdades. Porque a verdade vem, conquista e depois vem a mentira. A gente toma tudo como verdade. Tudo bem? Bom, então, agora vamos começar a entrar melhor naquele assunto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, conhecereis. É a mesma coisa que buscar. A gente deve buscar incessantemente esse conhecimento. E por que isso? Gente, existem duas asas da evolução que o Espírito de Verdade trouxe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a moral, que é amai-vos, eis o primeiro ensinamento que foi trazido por Jesus. E o segundo ensinamento é instruí-vos. O que isso significa? A evolução tem duas mãos, que é moralmente e intelectualmente. Então, a busca da verdade ela está ligada à parte intelectual. Então, essa busca faz parte e a gente tem que trazer para trazer um conhecimento para dentro do ser e ampliar os nossos horizontes, a nossa capacidade de percepção das coisas à nossa volta. Isso é muito importante, tá? E esse conhecimento muda completamente a nossa visão, tá? Com certeza. Então, se a gente for rebobinar a fita, antes de você conhecer tudo isso daqui, como que você pensava que o mundo funcionava? Era de um jeito. Depois que você obteve esse conhecimento, o mundo mudou completamente para você. Às vezes, o que você considerava como verdade absoluta naquele momento, se esvai, vira pó. Aquilo que você considerava como super importante, hoje não mais. Geralmente, com o tempo, né? Então, se você pegar hoje, vamos pegar as pessoas com mais experiência, digamos assim. Você, com mais experiência, se você retroagir a 30 anos atrás, o que você considerava como verdade, como certo, como importantíssimo para você? Agora vai, rebobina. Agora faz uma comparação com hoje. Não mudou bastante? Porque, de forma automática, para a maioria, tá? Tem gente com 60 anos que parece adolescente ainda, né? Tem gente que parece adolescente. Não é verdade? Começa a perder a cabeça, meu filho. Perder a cabeça. Então, assim, muda completamente. Então, a noção do tempo, com o passar do tempo, você vai adquirindo experiência, vivência das coisas. Então, sua percepção muda. Então, o que é isso? Conhecimento. Ele muda vidas, tá? E ele vai, digamos, te dando ferramentas para você discernir o bem e o mal. Isso é muito importante. O que é o bem e o que é o mal? Essa ação que eu vou tomar, que consequência vai ter? Boas ou ruins? Você vai pensando. E quando a gente era adolescente, mais novo, a gente não pensava isso. Simplesmente fazia, inconsequente. Mas a experiência mostra que, não, tudo tem consequência. Aí você vai botando freios. Né? Antes você era imprudente. Hoje já é mais tranquilo. Eu já falei aqui, não tomar como verdades absolutas. Né? Essa verdade absoluta, às vezes você conhece, você não tem conhecimento nenhum. Aí você vai numa religião, você fala, nossa, eu não sabia disso. E toma aquilo como verdade última. E fala, essa é a verdade, ponto. Aí tudo que vem de novo de outras pessoas que conversam com você,
você já considera como errado. Não, isso é errado, está errado. Fanatismo. É isso aqui. O fanático, ele acha que aquele mundo dele é o principal, é maravilhoso, e tudo que é fora está errado. Mas não é assim. Então a gente tem que se livrar desse fanatismo. Então a doutrina espírita hoje ela é importante, trouxe conhecimento, mas quem garante que os espíritos vão trazer mais conhecimentos no futuro e vai até mudar algumas coisas que a gente tem aqui na doutrina espírita? Tanto que Kardec, na codificação, ele fala que se a ciência avançar e comprovar algo que esteja contra o que foi escrito na doutrina, apaga-se o que está errado e continua com o que está certo. Ele falou isso. O que significa? Ele estava vislumbrando a verdade, mas não ela de forma geral. Lembrem-se, gente, nós estamos no mundo de provas e expiações. O que isso significa? Os mundos também evoluem. Existem hoje mundos muito mais evoluídos que o planeta Terra. A gente só está no segundo degrau de uma evolução. Ainda tem muito degrau. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ser humilde. Tá? Muito conhecimento tem pela frente ainda. Tá? Bom, e a gente também tem que dar o direito do outro de ter a liberdade de pensar, a liberdade de buscar esse conhecimento, e a gente também tem que ter a liberdade de questionar. Hoje em dia é complicado. Hoje em dia não é mais que antigamente o pessoal se reunia na praça, né, dona, para bater papo. Tal. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é nas redes sociais, né, que o pessoal se junta. E aí aquilo lá é um pé-capá-capá, é briga para cá, briga para lá. Um querendo falar assim, não pode pensar assim, não sei o quê. Aí vem juiz e não deixa você falar, pensar. Está virando uma inquisição da nova era. Questionar. Você não pode questionar? Pode. Ah, mas a ciência. Como que a ciência ela foi constituída? Perguntas, questionamentos. Sempre. A pessoa traz aqui um negócio, você fala, será que isso é verdade mesmo? E você testa. Através da experimentação e da observação. A doutrina foi assim. Qual o primeiro livro que foi lançado da doutrina espírita? Livro dos Espíritos. O que é o Livro dos Espíritos? Mais de 1000 perguntas. Olha que coisa! E se a gente não pudesse fazer perguntas? Na época não podia, né? Mas fez. E se não pudesse, o que a gente seria hoje? A doutrina, sem perguntas. O que é o plano espiritual? O que é Deus? A gente tem dificuldade de falar o que é Deus. A gente sempre vai fazer essa pergunta. A vida inteira. Encarnações e encarnações, a gente não vai parar de fazer essa pergunta. Então, questionamento faz parte do processo evolutivo. O dia que a gente não puder mais questionar, acabou. A gente está entregue à própria sorte. O progresso cai, a gente fica estagnado. Sempre. Sempre questione. E dê o direito do outro fazer a mesma coisa. Você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Pega lá o Stephen Hawking, que era um gênio, não sabe tudo. Tá? Isso é muito importante. E aí que a coisa pega. Tá bom, Anderson, vou conhecer, vou adquirir conhecimento, vou evoluir. Só que conhecimento traz responsabilidade. Aí que a coisa pega. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que responder sobre isso. Esse é o grande problema. Porque à medida que você vai evoluindo, através do seu livre-arbítrio, você vai tomando decisões. Só que essas decisões nem sempre são boas. E você vai responder por elas. Então, muitas pessoas tentam fugir dessa responsabilidade, fugir das coisas que têm que serem feitas, com medo das consequências, tá? E vai trazer responsabilidade sim. Bom, dito isso, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a ignorância é uma bênção? Muitas vezes, né? Às vezes é melhor ignorar, né? A ignorância, às vezes com certeza. Mas quanto tempo você vai ficar nessa ignorância? Olha uma coisa interessante. A ignorância é o quê? Ignorar a realidade, a verdade. Então,
Tem uma frasezinha lá no Evangelho que Jesus fala: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Ou seja, tudo aquilo que é contra a verdade última do universo cai por terra um dia. Então, ditadores, monarcas, reis, todos eles caíram um dia, certo? Porque a vida é incansável, não para. Então, e todos os ensinamentos que eles trouxeram, errados, todas as leis que eles colocaram, todas caíram, uma por uma. Não fica uma em pé. E a única que fica em pé é a lei de Deus, que não para nunca, que não cessa nunca. Ela é imorredora, digamos assim, nunca vai morrer, tá? Bom, só que lembra que a gente falou aqui que os mundos evoluem, certo? Nós também evoluímos. Então, todos, sem exceção, todos nós vamos chegar um dia ao nível de Jesus. Vocês vão falar, nossa, não, Hitler vai chegar ao nível de Jesus? Vai. A gente não sabe o passado de Jesus? Será que ele fez as mesmas coisas? Quem pode garantir que não? Ai, Anderson, que blasfêmia. Não, isso não tira o mérito de Jesus, que ele também reencarnou várias e várias reencarnações para aprender, conhecer, experiência, e foi evoluindo ao longo das vidas sucessivas. E hoje está onde está. Todos nós vamos passar pelo esse mesmo processo, que demora muito. Mas esse demorar depende da gente, né? Depende da gente. E, Anderson, eu vou ficar estagnado. Não quero responsabilidade. Tudo bem, vai passando o tempo, aquilo começa a te incomodar. Você tem uma centelha divina dentro de si que brilha, quer brilhar o tempo inteiro. E você, nós, todos, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, a gente prende ela. E ela não consegue brilhar. Só que a gente só vai conseguir a felicidade sonhada com evolução. A gente só é feliz quando está evoluindo, progredindo. Quando tira isso, a gente decai. É aquele vaziozinho existencial, sabe? Você fala, nossa, tenho tudo que eu busquei na vida inteira e não sou feliz. Por quê? Está faltando algo aí. Está o próximo salto, pulo. Então, é de se pensar, de refletir, tá? E quanto mais rápido você evoluir, menos sofrimento. A escolha é tua. Livre arbítrio. Então, todo aquele... Você já viu a doutrina espírita falar, não pode isso, não pode aquilo? Vocês já viram? Eu nunca vi. Você já viu, dona Elza, também? Nunca vi. O que significa isso? Que a doutrina prega o livre-arbítrio. Todo aquele que faz o contrário, está errado. Obviamente, salvo as exceções. Seu filho tem 3 anos. Aí eu falo, quero ir na rua, papai e mamãe. Aí você, tá bom. Aí você abre a porta e ele vai. Faz sentido? Não, né? Não vai ligar depois para dona Neuza. Dona Neuza, fiz aqui o que o Anderson falou, né? De falar sim para tudo, igual aquele filme lá do que quer falar sim para tudo. Não é assim, tá? Salvo algumas exceções, mas você tem que deixar o outro ter o livre-arbítrio dele, tá? Bom, agora eu vou provocar um pouquinho. Agora preparem-se. É fogo no parquinho, tá? Eu vou fazer uma pergunta, o que você faria? Eu vou fazer uma situação hipotética, e aí vocês, o que vocês fariam? Lembra que a gente falou da verdade, que a gente tem que sempre buscar, tal? E quando a verdade vai machucar as pessoas, o que a gente faz? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você é amigo de uma pessoa, e essa pessoa, ou tem um marido, ou uma esposa, tanto faz. Você descobre que essa pessoa está traindo a esposa, ou o marido. Tudo bem? Você descobre. E essa pessoa que está sendo traída já teve problema de tentar suicídio, problema de depressão, tá? Tem 2 filhos pequenos. Aí você descobre que está traindo. O que você faria? Difícil, né? Complicado, né? Trouxe uma bomba para vocês, né? Pensarem, né? Vamos tentar clarear um pouquinho o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos.
instruções dos espíritos. Lá na questão, se eu não me engano, no item 21, tá? Kardec fez uma pergunta para os espíritas, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele perguntou o seguinte: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Aí vamos ver o que os espíritos responderam. É muito delicada essa questão. Os espíritos já estão falando, é delicado. E, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Ou seja, se é um mal que a pessoa está fazendo para si, não envolve terceiro, você não deve se intrometer. Agora, se porém podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Ou seja, a pessoa que está causando mal é uma, quantas outras estão sofrendo por causa desse mal? Tem que colocar na balança. Mas ainda tem mais. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Opa, então já mudou de escolha para dever, lascou. E agora? A gente estava tranquilo, né? Não vou falar nada, vou me chamar de fofoqueiro, pode me acusar de mentira, eu vou ficar quieto na minha. Agora falar que é um dever, agora bagunçou tudo. O que eu faço? Aí ele continua. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Ele não falou, fale sim, fale não, livre arbítrio. Escolha, você tem o poder de escolher. Esse é o nosso poder. E aí, o que você faria? Complicado, né? Vou deixar no imaginário de vocês, não falar a resposta, porque eu também não sei. Eu faria de um jeito, mas não vou influenciar vocês. Vocês tomem as suas decisões. Busquem, pesquisem, estudam, e levem ao crivo da razão e tomem a decisão que vocês fariam. Mas nem é tudo preto no branco, não é tão simples. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Feita a provocação, agora estou mais tranquilo, agora deixei com vocês. Então, para a gente fazer um resumo, até 15 para as 10, né, dona? Até 10, tá bom. Estou dentro do cronograma, ufa. Então, para a gente resumir aqui o que a gente aprendeu sobre a verdade, e qual que é o sentido? Tá bom, você falou verdade, mas e a libertará no finalzinho? Calma, vou chegar lá, tá terminando, mas eu vou chegar lá, tá? Então vamos lá. Esse vazio existencial que eu falei para você, que você busca as coisas, busca, chega uma hora que você está infeliz e você não sabe por quê. Você começa a refletir, o que eu estou fazendo? Aí você começa a se questionar, é isso, é aquilo, tal. E aí você vai em busca dessa verdade. O que está acontecendo comigo? Você vai buscando, e você vai achando conceitos, situações, e aquilo vai te preenchendo. E aí você vai adquirindo conhecimento. E esse conhecimento te dá poder. Poder de mudar a si próprio, principalmente, através do autoconhecimento, principalmente. Todo mundo tem que ter o autoconhecimento. Você tem que saber as suas fraquezas, as suas qualidades. Isso faz parte do processo de amor próprio. Se você não sabe, você não tem amor próprio. Você tem que conhecer isso. Ele vai te dar o poder de mudar a realidade dentro de si. E também vai te dar o poder de mudar as coisas à sua volta, não pessoas. Ninguém muda ninguém, lembra? Né? Expectativa é triste. Se quiser mudar o outro, você vai capotar. Então, esse poder não é ruim. Ele é neutro. O que você vai fazer com ele que vai definir o bem e o mal, lembra? Discernimento, que a gente aprendeu lá no slide anterior. O conhecimento traz esse discernimento do quê? De definir o que é bem e o que é mal. Consequências boas, consequências ruins. Né? Jesus não tinha poder? Tinha. Com o poder que ele tinha, ele mudou o planeta. Não é à toa que é antes e depois de Jesus. Não é uma coisa atípica, não. Ele mudou o planeta. De uma vez por todas. É o poder. E todos nós temos algum tipo de poder. O que você vai fazer com ele? Só que tem uma coisa aqui. Poder sem amor corrompe. Lembra que eu falei que são as duas asas da evolução? Intelectual e moral.
O amor está dentro dessa moralidade. Então, quando eu evoluo só de uma asa, eu fico capenga e eu vou cometer erros. Então, a gente tem que sempre equalizar esse conhecimento. Também aprender, evoluir na moralidade também. Poder sem amor dá ruim. Dá ruim. A gente tem várias e vários casos na atualidade e também no passado. Um monte. Só pegar aí. Você vai descobrir rapidinho. Então, eu coloquei uma frasezinha aqui que eu acho muito interessante. A verdade é necessária para compreender melhor os outros e o sentido da vida. Compreensão pede realidade. Mas para alcançar a realidade, eu preciso também de amor. Só assim podemos encontrar o caminho da libertação com Cristo. Lembra que o Cristo falou que quem está preso ao pecado não é livre? O que é o pecado que eu falei? É o desvio. Então, enquanto eu estiver desviado do caminho certo, eu estou cometendo pecado, logo eu não sou livre. Então, eu tenho que buscar essa verdade o tempo inteiro para construir conceitos na minha mente, evoluir intelectualmente e moralmente, para assim eu estar no caminho. E só quando eu estou no caminho que Jesus delimitou, ele falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não é o Jesus, a pessoa, mas os ensinamentos que ele trouxe, ele era o verbo de Deus, ele falava isso para a torta e a direita, eu sou o verbo de Deus. O que ele está dizendo? Não sou eu. É a palavra de Deus, é a lei dele. É isso que você tem que seguir. Quando você segue isso, você está no caminho. Logo, você está livre. Então, meus amigos, levem isso para a vida de vocês. Então, não acreditem em tudo que vocês veem, não acreditem em tudo que te falo, sempre busquem esse crivo da razão. E se você tem que expor a verdade por um dever, sempre com amor no coração, porque fora disso não vai dar certo, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a entender. Muitos usam esse termo, né? A verdade vos libertará, para coisas mais materiais. Podemos utilizar, sim, devemos, mas o intuito que Jesus trouxe é muito mais profundo. É de ordem divina, está além da matéria. Podemos utilizar? Sim. Devemos? Sim. Mas o que ele disse é para a posteridade e um bem para a humanidade. Tá? Então, que todos tenham um ótimo domingo, né, de Páscoa, um ótimo feriado amanhã e que todos voltem bem para casa. Tá bom? Obrigado, gente.